Boa noite a todos. Vamos começar o terceiro encontro do Instituto Teológico do Vale. E nesse terceiro encontro nós vamos estudar um pouco sobre o governo da igreja. Tá bom? Então, seremos aqui de maneira muito sucinta, específica e muito pontual. Já vista que esse conteúdo sobre o governo da igreja é bastante abrangente. Tá bom? Vamos trabalhar hoje com o material de Luiz Berkoff e de Millard Erickson. Então, nós vamos estar alternando aqui algumas anotações que eu fiz desses dois grandes teólogos aí da igreja. Entendam uma coisa: a igreja, como nós conhecemos, a instituição, ela é governada, né? Ela é governada ou tem uma estrutura de governo, não é que nós chamamos de clássica, um tipo de governo clássico. Tá bom? Segundo Berkoff, os três regimes eclesiásticos principais será o governo episcopal, o governo congregacional e o governo representativo. Tá bom? Nós iremos entender agora o que é que cada palavra dessa quer dizer e quais são os significados de cada uma delas. O primeiro regime de governo que nós encontramos nas igrejas, em determinado grupo de igrejas, é o governo episcopal. Esse governo, ele se caracteriza pela centralização do governo num poder, numa cabeça. Ou seja, é uma igreja que é governada por um bispo. Tá bom? Aqui no Brasil, esse tipo de governo, ele tem sido muito representativo ou muito bem representado, não é? Pelas igrejas católicas e também pelas igrejas pentecostais, tendo aí como com maior ênfase a Assembleia de Deus histórica, na figura do pastor presidente, não é? Então, o que é que nós encontramos nesses exemplos aí de igrejas pentecostais e da igreja católica? Um poder que está centralizado geralmente num bispo ou num pastor presidente. Esse tipo de governo é um governo onde você nota uma hierarquia, não é? Uma hierarquia. De modo geral, essa hierarquia, ela governa a igreja nas questões locais, nacional ou na jurisdição dos ministros e dos oficiais, não é? E nesse caso compete ao pastor, presidente ou à figura do bispo, não é? Esse governo, tanto sobre as questões financeiras, eclesiásticas, inclusive nas questões aonde você engloba ou mexe com o seu colégio de pastores ou bispos ali, de ministros, tá bom? Em termos simples, o governo episcopal é um sistema onde o governo ele parte de cima para baixo. É dessa maneira que o governo episcopal ele se governa, tá bom? O segundo tipo de governo é o governo congregacional. O governo congregacional é um tipo oposto ao governo anterior. Aqui, no governo congregacional, você tem uma descentralização do poder, não é? O poder compete à igreja ou à congregação, ou seja, a igreja ou a congregação, ela decide todas as questões
quer de administração, de admissão, ou disciplina de membros, como de eleição ou consagração de ministros. Esse é um conceito bem comum nas igrejas congregacionais aqui no Brasil. Mas eu vou fazer alguns adendos aqui com relação a esse conceito aqui, algumas discordâncias, né? Ou seja, o governo da igreja, ele é exercido, não é, somente pela igreja local, não é, que possui certamente uma diretoria e seu corpo de oficiais. Oi, papai. O que é que você quer, papai? Pessoal, me perdoe aí a minha saída brusca, porque meu menino estava aqui atrapalhando aqui um pouquinho, né? Eu fui dar um sorvete ali para ele, para ver se ele fica enganado por enquanto. Vamos lá. Então, o segundo tipo de governo é o governo congregacional, que é um tipo de governo anterior, é um governo no qual a Assembleia de Membros, ela governa a igreja, não é, administrativamente, na disciplina, na eleição e consagração de ministros. O governo, nesse caso aqui, é exercido por uma igreja local. Não existe sobre a igreja congregacional local uma instância superior a ela que determine aspectos de diretrizes governamentais dentro da igreja. Não existe. Tá bom? Ou seja, o poder é exercido de baixo para cima. Todo poder que emana do povo vai para os oficiais ou para o pastor. Entretanto, eu quero fazer um adendo aqui e uma e uma e uma questão de ordem com relação ao congregacionalismo, porque esse conceito que é mostrado aqui por Luiz Berkoff é um conceito muito ralo com relação ao congregacionalismo. E olha que eu admiro muito Berkoff, mas é um conceito muito pequeno, porque o governo congregacional, pelo que ele me mostra aqui, é como se fosse um governo sem parâmetro, certo? E de fato aqui no Brasil, de muitas formas, esse governo tem acontecido assim. Mas o governo congregacional, ele pode ser um governo num modelo parlamentarista. A igreja local, ela é autônoma, ela não tem nenhuma instância superior, e a Assembleia de Membros, ela pode eleger seus oficiais, eleger seu pastor e determinar determinado ano de mandato para que esse conselho eclesiástico governe a igreja nos aspectos administrativos, disciplinar, não é? E de eleição, levando à igreja apenas aquelas questões
que não foram tratadas anteriormente pela Assembleia para entregar autoridade a esse conselho. Tá bom? O governo congregacional aqui, tem alguns irmãos que são congregacionais, eles sabem muito bem que é um governo onde os oficiais estão submetidos à decisão da Assembleia da Igreja. Tá bom? Existem algumas questões aqui do governo congregacional que são boas e outras ruins nesse sentido, certo? O terceiro tipo de governo que nós encontramos aqui como um governo clássico é o governo representativo, né? Ou governo presbiteriano. Governo representativo ou sistema presbiteriano, que é o sistema aqui de algumas pessoas aqui, organiza as igrejas em instâncias, ou seja, a igreja tem a igreja local, essa igreja ela participa do que nós chamamos de um presbitério, que é a reunião de todas as igrejas dentro de um raio local. Esse presbitério, que é composto por várias igrejas, compõe um conjunto maior de outras igrejas que compõem o sínodo, e o sínodo, os vários sínodos compõem o Supremo Concílio. Ou seja, no sistema presbiteriano, as igrejas estão subordinadas ao presbitério, não é? Que está subordinado ao sínodo, que está subordinado ao Supremo Concílio. E, nesse caso do presbiterianismo, o governo, ele se dá, não é? Como é que diz? De baixo para cima e de cima para baixo, vai depender da circunstância. Vamos explicar isso um pouquinho aqui, já já. Note aqui, o presbiterianismo é o tipo de governo exercido por representantes eleitos pelo povo. É um sistema representativo, democrático, semelhante ao republicano. O povo, a igreja escolhe seus representantes e estes administram e governam a igreja. E na maior parte desse governo é por mandatos. Os representantes das igrejas presbiterianas são chamados presbíteros, e por isso que você tem a denominação de presbiterianismo, ou seja, a igreja presbiteriana é governada por presbíteros. Esses presbíteros, eles podem ser docentes ou regentes, certo? Então, os presbíteros docentes são os pastores que estão de posse ali do poder doutrinário da igreja. E você tem os presbíteros regentes, que são aqueles que auxiliam o pastor na administração desse governo. Só um minutinho. Então, então vamos lá. Então, os presbiterianos, eles escolhem seus presbíteros, os docentes, que são os pastores, e os regentes, para ajudar na administração da igreja. Olha, meu povo, ó, a situação hoje aqui, ó, ó. Dê tchau pro povo. Dê tchau pro povo ver. Dê um legal. Legal. Eu vou assistir desenho agora. Lá, assistir. Vá assistir. Transforme. Lá. Vamos lá. Mamãe tá cantando, tá ensaiando ali com o pessoal do grupo de louvor. Então, pessoal, o governo presbiteriano, ele tem vantagens
Ou seja, quais são as vantagens? Que é um governo que ele é exercido de baixo para cima, porque é o povo que elege os presbíteros, não é? Como de cima para baixo. Depois que os presbíteros estão eleitos, os pastores estão eleitos, então esses representantes eleitos, eles vão governar a igreja de acordo com os documentos oficiais, as resoluções conciliares e aquilo que a Escritura nos ensina, tá bom? O reverendo, o pastor Tiago Rocha, ele caracteriza bem os três tipos fundamentais de governo eclesiástico. Por exemplo, não é? O governo episcopal, o governo é de cima para baixo, o governo congregacional é de baixo para cima, certo? E o governo presbiteriano é de baixo para cima e de cima para baixo após a eleição. Alguma dúvida? Então vamos lá, como não existe dúvida. Oi. Qual o mais bíblico, pastor, desses daí? Rapaz, se você me perguntar qual é o mais bíblico, você vai me complicar, entendeu? Porque cada um vai aqui achar que o seu é mais bíblico. Eu entendo que o governo mais adequado hoje, na minha visão, e que, digamos, pode ser melhor para as igrejas, seria o governo congregacional, mas não no modelo que eu conheço, que você certamente conhece, que é aquele governo congregacional que nós chamamos de anárquico. Por exemplo, a igreja é governada pela Assembleia plenamente. A Assembleia decide tudo, não é? Eu não reconheço esse governo congregacional como bíblico. Não reconheço. Eu entendo que o governo congregacional bíblico é aquele governo em que a igreja ela elege seus oficiais e esses oficiais eles governam aquela igreja ou de maneira vitalícia ou por mandato, certo? Seria um sistema parlamentarista. Lembrando que no governo congregacional você não tem instância superior acima da igreja local, tá bom? Voltando aqui, irmãos. Então, como eu estava falando aqui, então eu entendo que o governo congregacional seria um governo ideal. A igreja local não tem nenhuma instância superior acima dela, não tem presbitério, não tem sínodo, não tem bispo. Não é? A igreja local ela escolhe seus oficiais e ela se governa por meio desse conselho eclesiástico formado por presbíteros e diáconos, não somente por presbíteros. Essa é a minha visão de congregacional. Entretanto, quem é presbiteriano, ele vai defender o seu governo naturalmente, porque também é um governo que ele é muito bem estruturado e não fere nenhum princípio da escritura. A diferença entre o presbiteriano e o congregacional, tomando essa perspectiva que eu tenho, é que os presbiterianos têm instâncias superiores,
que ditam as regras sobre as igrejas locais, certo? Mas hoje até o momento, eu acredito que o governo congregacional seria o modelo de governo adequado para qualquer igreja, mas isso porque eu sou congregacional, e a tendência é da gente sempre pender para o lado que a gente faz parte. Pode falar, Daniel. Graças e paz aos irmãos aí, a todos. Mas, pastor, essa forma aí de, por exemplo, a igreja local, tipo, ficar com o povo contra o pobre, não é perigoso, não? Porque ela, de repente, ela começa a divergir dos demais, aí é onde forma essas igrejas aí que acaba saindo uma de dentro da outra, não? Vamos lá, Daniel. Bem, o governo congregacional, ele é um tipo de governo que você vai ter risco como todos os outros, certo? Porque você diz assim, mas não corre o risco da igreja local de repente se desvirtuar. Bem, do mesmo jeito que uma igreja presbiteriana corre o risco de se desvirtuar. Pelo contrário, nós temos várias igrejas presbiterianas que estão desvirtuando a doutrina de Westminster, claramente, e ninguém mexe porque são megas igrejas presbiterianas, entendeu? Então, o fato é esse. Então, não adianta a gente querer usar um pouco aqui digamos assim, de um conceito, né, utópico, no grau que a igreja congregacional ela pode se desvirtuar localmente, porque não tem uma instância superior sobre ela, não é que a obrigue, porque a Assembleia ela governa a igreja local juntamente com seus oficiais. Uma igreja presbiteriana que tem presbitério e sínodo, ela pode se desvirtuar. A única coisa que você tem de proteção com relação à igreja presbiteriana em si é com relação ao patrimônio, entendeu? Com relação ao patrimônio, se um pastor presbiteriano der a louca na cabeça e ensinar uma doutrina desvirtuada da que está aqui nos símbolos de fé de Westminster, no muito que ele vai levar são os membros. A estrutura, templo, qualquer bem da igreja físico está no nome da igreja presbiteriana. Mas o povo não. Entendeu? Se for um pastor que tem uma influência muito grande sobre o rebanho, ele carrega o rebanho todinho para outro lugar, aluga um ponto e acabou a igreja presbiteriana naquele local. Nas igrejas congregacionais, tem uma coisa bem interessante. Existe um risco, como todas as outras igrejas, mas os estatutos das igrejas congregacionais, eles são feitos da seguinte maneira. Se houver um desvirtuamento da doutrina e o pastor não se arrepender da sua prática, se houver um único membro fiel à doutrina que torna essas igrejas confederadas, não é? Toda a propriedade fica em posse daquele membro, não é? Juridicamente, porque o estatuto já está estabelecido assim. Mas se toda a igreja decidir se desligar da confederação congregacional, não é? Nesse caso, da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, ou da União de Igrejas Congregacionais do Brasil, essas igrejas elas podem se desligar e vai ficar com todo o patrimônio, porque, como eu lhe disse, a administração é local dos recursos financeiros e das questões eclesiais. Com relação à doutrina, as igrejas congregacionais, elas têm duas grandes mesas, ou dois grandes conselhos, digamos assim, os dois grandes supremos conselhos de congregacionais hoje no Brasil. São as igrejas pertencentes à União de Igrejas Congregacionais do Brasil, né? E tem a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, que é de onde eu faço parte. Existem diferenças, claramente, entre essas duas denominações congregacionais, entre esses dois concílios. Existem diferenças gritantes em muitos aspectos. No entanto, tanto a união de igrejas quanto a aliança,
elas possuem um documento a respeito de fé. No caso da União, ela possui um documento que é chamado síntese doutrinária. Fora a síntese doutrinária, você tem um regimento interno do DAN, que é o Departamento Departamento Ministerial, se não me estiver enganado. Você tem o regimento do DET, Departamento de Educação Teológica. Então, todos esses documentos são documentos oficiais que as igrejas locais devem primar em obedecê-los, em seguir, certo? No caso das igrejas congregacionais pertencente ao Conselho da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, que é um grupo de igrejas reformadas, nós possuímos uma confissão de fé, o que torna as igrejas que estão filiadas, confederadas à aliança, um pouco mais responsáveis nesse aspecto, porque o peso da confissão de fé é maior do que de uma síntese doutrinária. Porque enquanto a síntese doutrinária ela explica algo e deixa alguns aspectos abertos, a confissão de fé ela fecha a questão e estabelece limites aos pastores. Então, pessoal, nesse sentido, existe diferença entre o tipo de congregacionalismo que é exercido hoje no Brasil, mas não se deixa de ter uma segurança doutrinária, porque mesmo igrejas com sistemas mais fechados, nós teremos problemas de ser tratados nesse aspecto, porque nós sabemos que tudo isso vai depender de quem está no pastorado dessas igrejas. O fato é esse. Tá bom? Dentro das igrejas, passando essa etapa aqui dos tipos de governo, governo episcopal, congregacional ou governo presbiteriano, nós teremos os oficiais da igreja, os ofícios que a igreja, do qual a igreja se vale para poder ter regência. Tá bom? Quais são os ofícios da igreja? Nós temos os ofícios extraordinários que estão na Bíblia. Esses ofícios extraordinários, o próprio nome já estabelece que eles tiveram um período onde eles estiveram em vigência e eles irão cessar esse trabalho deles. Por exemplo, nós temos os ofícios apostólicos, ou ofício de apóstolo, né, que estava estritamente relacionado e limitado aos 12 apóstolos, mais Paulo. Então, o ofício apostólico, ele cessou, a era apostólica. Você tinha o ofício profético, não é? Os profetas. Esse ofício profético também, ele cessou, não é? Não existe mais profetas na nossa época, como naquela época ali do Antigo Testamento e até parte ali do Novo Testamento, não existe mais profetas dessa natureza, certo? E nós não podemos confundir ofício profético com dom profético. Dom profético no Novo Testamento é uma coisa e o ofício profético é outra. E nós temos também o ofício de evangelista. Esses evangelistas também eles são postos como se fossem ofícios extraordinários. Por exemplo, Filipe, Marcos, Timóteo, Tito, eles eram evangelistas, eram oficiais que estavam trabalhando diretamente na evangelização do povo, tá bom? E, inclusive, os apóstolos, eles exerciam esse ofício evangelístico. Paulo foi um grande evangelista, por exemplo, tá bom? Mas, passado esse período histórico dos oficiais... Oi, Daniel. Desculpa interromper aí, pastor, mas como eu entrei um pouco atrasado na aula, quando o senhor estava falando do governo da igreja, o senhor falou sobre o sistema erastiano? Porque eu tenho dúvida sobre o sistema.
Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar algumas coisas sobre esse sistema erastiano para vocês no grupo dar uma lida, e qualquer coisa eu faço um áudio, para a gente não focar em algo que a gente pode ver como suplemento. Entendeu, Daniel? Entendi, entendi. Tá certo? E nós temos aqui, passado esses oficiais extraordinários, nós temos, logicamente, os ofícios, e nós chamamos de ofícios ordinários, né? Os ofícios ordinários. Quais são esses ofícios ordinários? Alguém consegue me dizer? Quais são os ofícios ordinários que a igreja possui? Olha, nós temos ofícios extraordinários, que são profetas, apóstolos e evangelistas, e nós temos ofícios ordinários. Alguém consegue me dizer? Presbíteros, mestres, diáconos. Pessoal, eu vou pedir uma licencinha mais uma vez para eu pegar um brinquedo aqui para meu filho, senão não vou conseguir terminar essa aula. Hoje eu vou dizer, tá uma bênção aqui.
Alô, meus irmãos, por favor, peço desculpa a vocês mais uma vez, certo? Não me levem a mal, não falem mal de mim depois, que eu tô... Ô, rapaz, hoje eu tô abençoado aqui. Estão me ouvindo? Sim, Sim, eu Tá tô. bom. Então é o seguinte, a igreja, ela foi governada durante um período pelos ofícios extraordinários. O Senhor permitiu e providenciou ofícios ordinários. Esses ofícios ordinários são os que estão em vigência dentro das igrejas que nós conhecemos hoje, que o irmão falou bem aí, presbíteros, mestres, pastores, não é? E etc. Então, tem algumas questões aqui que a gente precisa falar. Um dos primeiros ofícios pelos quais a igreja tem sido governada é o ofício presbiteral. Quais são os ofícios? Quais são os ofícios? Esse ofício presbiteral, em que ele consiste? Primeiro, o ofício presbiteral é o ofício pastoral. Os presbíteros foram estabelecidos na igreja para pastorear a igreja de Cristo, tá bom? Podemos aqui fazer algumas diferenças que, de fato, temos presbíteros que eles não exercem o pastorado efetivamente, mas eles contribuem na administração das igrejas locais. E nós temos aqueles presbíteros que são presbíteros que labutam diretamente com o ensino e o pastoreio das ovelhas, tá bom? O próprio apóstolo Pedro, ele se coloca como apóstolo e presbítero com as demais pessoas, com as demais pessoas ali, com os demais presbíteros da igreja ali da Ásia. Então, por exemplo, o ofício que já foi evidentemente já esclarecido lá no início de Atos, se vocês retornarem para o livro de Atos, vocês vão ter ali entre os primeiros capítulos, claramente ali os presbíteros, eles já estavam atuando na igreja. Note que o texto de Atos ele vai dizer assim, olha, não é bom que nós estejamos fazendo aquele trabalho que é o de cuidar das viúvas, é necessário que estejamos separados para a oração e para a palavra, que é uma atribuição presbiteral, de fato. Já no capítulo 11 de Atos, você já tem um ofício bem estabelecido, evidente, certo? Com a instituição também dos diáconos já bem instituída e etc. Então, o presbítero em si, eles são pastores, não é? Que exerce o ministério de ensino, o ministério da palavra, o ministério da oração sobre os membros. Lembrando que em algumas igrejas você tem o presbítero regente, que são aqueles presbíteros que administram a igreja, e isso ocorre na igreja presbiteriana, e você tem o presbítero docente, que são os pastores que estão ali pastoreando a igreja por meio do ensino. O que é que o presbítero ele faz na sua função de ofício ordinário? Ele preside a igreja, ele governa a igreja, né? Ele lidera e ele pastoreia, certo? Então, esses oficiais, são chamados presbíteros na Bíblia, eles claramente tinham a obrigação de supervisionar o rebanho de Deus em todas as igrejas na época. E entendemos que este ofício, ele é um dom do Espírito Santo, o qual vocaciona homens e prepara esses homens para que eles exerçam governo e protejam o rebanho do Senhor por meio do ensino. Uma coisa que precisa lembrar aqui é que Paulo, quando fala do ofício, não é? Ele vai dizer presbíteros, pastores e mestres. Então, é difícil a gente desligar, a função de mestre do presbítero. Por quê? Porque a palavra de ensino e o poder de ensino está nas mãos dos mestres
da igreja. E necessariamente, na maioria das vezes, os mestres da igreja são os pastores, os presbíteros que exercem o ensino. Isso não quer dizer também que na igreja local não possa existir um irmão que, mesmo sem ser pastor, mesmo sem ser um presbítero, ele se destaque no estudo, na pesquisa, no deleite da palavra de Deus, e ele seja um mestre, não é? Um mestre no meio do rebanho. O Senhor também tem favorecido a igreja com isso. Nós temos aí muitos irmãos que são estudantes, preparados para o ensino, mas que não querem exercer um ofício presbiteral, não é? Não querem ser pastor, mas querem continuar contribuindo com a igreja na escola dominical, no dia a dia e etc. Então, você também tem os mestres da igreja. Mas, geralmente, o mestre, ele está correlacionado com o presbiterato. Porque o presbítero, ele tem que deter a capacidade de ensino. E nós sabemos que aquele que ensina, ele deve ser mestre. Ele deve ser um estudante. Alguma dúvida? Nenhum? Um segundo ofício aqui, que eu quero dizer que existe na Igreja de Cristo, é o ofício do diaconato, ou os diáconos. Os diáconos, eles são mencionados no Novo Testamento. Em Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3:8, 10 e versículo 12. Você tem a menção dos diáconos ali também em Atos dos Apóstolos. Inclusive, uma das figuras que irá se destacar como diácono em Atos dos Apóstolos, você vai ter ali o próprio Estevão, não é? E também, fugiu aqui o nome de outra pessoa aqui. Irá se destacar nessa tarefa da diaconia. Alguns sábios... Oi. Filipe, não é? Filipe. Deixa eu ver aqui onde foi que eu me perdi aqui no meu pensamento aqui. Exercer o ofício diaconal não quer dizer que o diácono ele não possa exercer o ofício de ensino, né? Ou o ofício de pregação. Porque note, no livro de Atos, tanto Filipe quanto Estevão, eles estavam exercendo o ofício de pregação. Certo? Filipe, ele era evangelista, da mesma maneira como Estevão era evangelista. O diácono, ele não se limita a servir a igreja nos aspectos sociais, temporal, na assistência que deve dar aos órfãos, viúvas e necessitados, não. O diácono, ele pode também contribuir, se engajando nas atividades de ensino e também de evangelização. Tá bom? É uma coisa que precisa ser claramente demarcado aqui. Atos capítulo 6, quando se refere à instituição do diaconato, não é? E aí você tem que lembrar que o nome diácono, ele aparece em Atos com o sentido de servir. Servir de que maneira? O diácono, ele deve se ocupar com obras de misericórdia, obras de caridade, não é? E servir a igreja em tudo aquilo que é necessário. Então, a diaconia tem a função de observar as necessidades do rebanho, pessoas que vivem em risco social, pessoas que estão em risco que sofrem questões de saúde, etc. Então, a diaconia é uma expressão do amor pelo rebanho, tá bom? E os ofícios, eles não são mais importantes do que o outro. O ofício presbiteral, ele não é mais importante que o de mestre não é mais importante que o de diácono. Na verdade, o que é que nós temos? Nós temos aqui Cristo sendo representado pelos ofícios. Por quê? Quem é o mestre da igreja supremo é Cristo. Quem é o cabeça que governa a igreja é Cristo. Quem é aquele que serve a igreja com todo o amor, ao ponto de lavar os pés para demonstrar isso? É Cristo. Então, os ofícios ordinários, eles foram entregues por Deus à igreja com a função de servir a igreja.
e de mostrar o amor de Deus, e de ser uma expressão do governo, do serviço, não é, do ensino de Cristo. Então, os ofícios, eles não estão num patamar maior do que o outro. Alguma dúvida? Dúvidas? Não? É, Graças a é, Deus. Oi. uma pergunta, assim. Cada um tem seus ofícios. Aí Pedro ele disse que se dedicaria ao ofício da oração e da palavra. Então eu acho que isso que é importante, é o ofício do presbítero e do pastor, no caso, né? Para que Isso. não venha se ocupar com visitações, com obras de misericórdia, para poder trazer uma palavra bem, bem, bem espiritual para a igreja, para que a igreja se alimente. Não é isso? Vamos lá. Vamos trabalhar essa perspectiva. Olha só. O presbítero e o pastor, como nós conhecemos na igreja, porque eu particularmente, quando eu me refiro a presbítero, eu me refiro às duas. Presbítero, ele é pastor, certo? Talvez tenha presbíteros que não queiram exercer o pastor. Nós respeitamos também que mesmo dentro de um colegiado de presbítero, uma referência, que aí nós poderíamos dizer que é um pastor, é pastor titular, né? Aquele a qual a igreja confiou o governo da palavra, nesse sentido. Então, assim, quando o presbítero, ele tem que ser tipo assim, e da palavra, mas ele não pode se desligar do trabalho de rebanho. Por quê? Porque o pastor faz isso. O pastor ele tem que exercer esse trabalho de visitação, de obras de misericórdia, de atentar para as necessidades do rebanho. Essas necessidades. Ele comunica a junta diaconal, né, para que a junta diaconal seu papel, para que o pastor ele não venha se ocupar ativamente com um trabalho assistencial, sendo que existe o diácono para se ocupar. Quando eu digo que o presbítero ele é responsável pelo ensino e da assunção, o objetivo de ver a necessidade de um membro, não. Sobre um determinado grupo de homens que são diáconos, que eles devem observando as necessidades primeiras do rebanho. Eles devem de acompanhamento daqueles irmãos que são órfãos, empregados, para que o pastor tenha um tempo maior de preparo dos estudos, não é? No pastoreio objetivo ali no gabinete pastoral, etc. Porque imagine, se um pastor ele for se ocupar tanto na pregação quanto na vida que deve ser dado a algum irmão, esse pastor ele não vai ter tempo. Mas logo está anulada, porque o pastor tem que visitar suas ovelhas. Detecta a necessidade, ele deve comunicar aos diáconos da igreja para que possam providenciar aquela família, pessoa. Então tem que seguir nessa linha. Ficou claro, Jessival? Sim, professor, obrigado. Ok. Vamos partir para um pensamento aqui. Uma pergunta. Existe um sistema de governo eclesiástico ideal para hoje? Né? Uma pergunta que eu vou fazer, e aí eu vou ler um texto que eu separei aqui, para que vocês vejam a opinião desse autor, que é Millard Erickson. Olha só.
Tentativas de desenvolver para a igreja uma estrutura de governo que esteja de acordo com a autoridade da Bíblia encontram dificuldades em 2 pontos. O primeiro é a falta de material didático. Não há exposição prescrita sobre como deve ser o governo da igreja, ou seja, não existe uma prescrição exata, objetiva na Bíblia de qual deve ser o governo da igreja. Ensinadas sobre o governo da igreja são deduzidas da igreja. Quando passamos a examinar, encontramos um segundo problema. Há tantas variações no Testamento que não conseguimos descrever um padrão normativo. Ou seja, como a igreja estava sendo governada, não tem como definir um padrão. Não tem como dizer que o governo congregacional é o presbiteriano na Bíblia, o episcopal. Não. São coisas existem aspectos multifacetados sobre esse respeito. Particularmente, eu considero que o sistema de governo é uma questão secundária. O que é importante para mim é que a igreja seja santa da melhor forma possível, independente do sistema de governo. Eu penso assim. Os princípios que encontramos no Novo Testamento, tentando construir um acordo. Isso é fato. Um princípio evidente em 1 Coríntios é o valor da ordem. Sejam responsáveis por ministérios específicos. Outro princípio, cada pessoa é capaz de se relacionar diretamente com Deus. A ideia de que a pessoa é importante para todo o corpo está implícita em passagens como Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Pilar de Erickson, teólogo sistemático, a forma congregacional cumpre os princípios colocados. Ela leva em consideração o princípio da competência espiritual de todos os crentes. Também leva em consideração a promessa de que o Espírito habita em todos os crentes, precisa algum grau de ativo. Tem algumas que agem em favor do grupo. Os escolhidos devem estar sempre conscientes de que devem prestar contas às pessoas que representam e, quando possível, as questões mais importantes devem ser levadas à decisão. O Pilar de Erickson, ele aponta que o governo congressional. Mas se você pegar o Berkoff, ele vai dizer que o presbiteriano. Sardinha para a sua linha. Tá certo? Eu concordo em Pilar de Erickson que o governo congregacional ele não deve ser uma independência parlamentar. A igreja esses oficiais e o pastor governa essa igreja durante mandatos, de maneira vitalícia, de acordo com o estatuto da igreja. Independente, ela deve ser independente dos seus recursos, não é? Na administração de. Não pode ser independente da doutrina. Na minha opinião, é essa, que é o pertencente à aliança. As igrejas congregacionais da aliança, elas são independentes, elas são independentes na administração. Na doutrina, órgão nacional, que é o Conselho Nacional da Aliança, devem tomar essa confissão como perspectiva doutrinária.
Esclareci? Então vamos passar a bola para frente. Aqui alguns aspectos aqui. Vamos falar sobre a questão do sacramento, não é? Vamos falar sobre o sacramento. Alguém sabe me dizer o que é sacramento? Ninguém? Ninguém se arrisca. Então, bora. Quais são os dois sacramentos que a igreja? Vou Pastor, eu mudar não a estou ouvindo, pergunta. tá? Quais são duas ordens? Como? Eu não estou ouvindo, não sei se é a minha Como, Gilson? internet, eu acho que tá fugindo muito a voz que está indo e voltando. Tá cortando, É, pastor, a sua voz. Ah, Tá mesmo, tá cortando muito. Viu? assim eu pensei que era a minha internet. Eu é estava bom. tentando entrar em contato aqui com. Então, quais são os dois sacramentos que Cristo ordenou à igreja? Alguém sabe me dizer quais são os dois sacramentos? Não sei não. Batismo e Santa Ceia. Eu pensei nesse. Santa... Eu pensei nesse, mas Quais? batismo e Santa Ceia que o irmão falou. Ceia. Eu vou mudar a pergunta agora, porque os presbiterianos conhecem como a igreja. Tá cortando demais, pastor. Não tô conseguindo ouvir, não. Só um minutinho aqui que eu vou mudar a rede aqui da internet. Só um minutinho aí, pessoal. Eu estou mudando aqui a rede de internet para poder melhorar aqui o sinal. Rapaz, não acredito não num negócio desse. Viu? É minha internet que tá ruim aqui, viu? Não sei o que. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Hoje é o dia. Assim mesmo.
Pronto. Vamos lá, gente. Melhorou o áudio? O áudio melhorou? Para mim tá melhor. Sim, tá melhor. Pronto. Aqui que não é tão boa e eu não tinha percebido. Vamos lá. Eu perguntava o seguinte, entendido. As forças que Cristo deixou para a igreja. Os congregacionais aí, quais são as duas ordenanças que Cristo deixou? Ninguém responde as ordenanças? Quais são os dois sacramentos que Cristo ordenou à igreja? Os presbiterianos. Os dois sacramentos. Ninguém vai responder aí? Batismo e Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia. Então, só para lembrar os congregacionais aqui, aos meus irmãos, quando nós falamos ordenanças ou sacramentos, nós estamos se referindo a batismo e Santa Ceia, certo? Qual é a diferença de quem pensa que é ordenança para quem pensa que é sacramento? Entenda, como ordenança, batismo e Santa Ceia não tem nada, ordenança não é nada mais do que um símbolo daquilo que foi daquilo que é batismo, daquilo que Cristo ordenou, é um símbolo do corpo e é um símbolo do sangue. Os presbiterianos que acreditam que é sacramento, igualmente a mim, nós entendemos que a Santa Ceia, o batismo, ele é um símbolo, mas que também é um meio pelo qual o Senhor nos transmite uma graça especial todas as vezes que participamos desse ritual. Então, quando nós falamos de batismo e Santa Ceia, nós estamos falando de dois eventos que na teologia nós chamamos de dramatização da doutrina. Dramatização da doutrina. Por quê? São os dois únicos rituais, não é, que são ordenados por Jesus, não é? Então, quem é o autor do sacramento? Quem criou o sacramento? O autor do sacramento é Deus que estabeleceu, certo? Como meio de graça. Por que é meio de graça? Porque por meio da participação do membro que está devidamente habilitado para se batizar e para fazer uso da ceia, esse membro, ele, de alguma maneira, ele é abençoado, ele recebe graça da parte de Deus todas as vezes que ele recebe o sacramento. O batismo uma única vez e a Santa Ceia periodicamente. Então, notem aqui, os homens, pastor, presbítero, diácono, eles não podem criar sacramentos, nem qualquer coisa relacionada com o culto que prestam a Deus. Então, quem ordena todas as coisas na igreja é o próprio Deus. Uma vez Deus ordenando e entregando o sacramento para que a igreja se estabeleça e se organize em torno deles, a igreja deve receber esse sacramento e guardar da mesma maneira como o Senhor entregou naquela noite, tá bom? Tanto o batismo quanto a ceia. A palavra sacramento, quando nós a citamos no estudo aqui, nós estamos dizendo que Cristo, tanto no batismo quanto na ceia, ele é o conteúdo central daquele ritual. Quem é o centro do batismo e da ceia? É Cristo, né? Então, ele é o conteúdo e ele é quem dá a graça para a igreja. Então, os teólogos congregacionais e os teólogos presbiterianos, eles defendem que os sacramentos eles não dão um benefício, digamos, concreto, mas eles representam o benefício que nós recebemos. Quando nós fazemos uso, por exemplo, da ceia, nós estamos declarando em alto e bom som de que o Senhor vai retornar e que ele irá concluir a sua obra consumatória em todos os aspectos.
Então, olha só que o texto bíblico diz, olha, né? Que aquele que crê tem a vida eterna, aquele que crê é justificado pela fé, que aquele que crê tem paz com Deus, aquele que crê está santificado, que aquele que crê está purificado, e aquele que crê está glorificado já em Cristo. Então, somente pessoas que creem verdadeiramente poderão perceber os benefícios que a ceia e que o batismo trazem sobre suas vidas. Porque tanto batismo como ceia é uma maneira do Senhor confirmar periodicamente, não é, as suas bênçãos sobre aquele cristão, sobre aquele crente. Então, aquele que participa da comunhão, da Eucaristia, do batismo, ele está reafirmando continuamente que ele tem uma comunhão com Cristo. E isso é pela fé que o próprio Espírito gerou em nossos corações. Então, nesse sentido, tanto o batismo, que é realizado uma única vez, quanto a Santa Ceia, que é um ritual periódico, eles nos transmitem graça. Eles nos transmitem, eles reforçam nossa ligação espiritual, né, com Cristo. Tá bom? Então, Santa Ceia e batismo são os dois únicos sacramentos. Recentemente, eu escrevi uma lição de escola bíblica dominical, onde eu vou tratar desse assunto na próxima revista, que será publicada pela editora da Aliança. Nós fizemos uma revista, né? Para uma revista como essa aqui, certo? Escola dominical, que a nossa editora ela publica. E eu tive a oportunidade de ser escalado para escrever sobre a ceia do Senhor. E uma das coisas que eu defendo na revista é que a ceia ela é memorial, porque todas as vezes que comemos e bebemos, nós trazemos à memória aquilo que Cristo realizou e o que Cristo ainda vai realizar. Eu defendo que a ceia, ela também tem a presença espiritual de Cristo sobre os elementos. Sobre os elementos da ceia, você tem a presença de Cristo espiritualmente. Então, eu defendo que a ceia, ela é claramente um memorial, uma ordenança e é um ato sacramental. Na minha teologia particular, naquilo que eu tenho estudado, eu não separo os aspectos de ordenança, sacramento e memorial. Porque eu entendo que a ceia, ela exerce os 3 tipos de circunstância. A memória, a igreja cumpre uma ordenança e é sacramental. Então, note que o sacramento, por que o sacramento ele é importante para a igreja? Por que o sacramento ele transmite graça? Primeiro, o sacramento são santos sinais do pacto da graça sobre a igreja. O sacramento são sinais e selos da justificação pela fé. O sacramento, batismo e ceia, são sinais e selos do perdão dos nossos pecados. Tá bom? Os sacramentos são selos e sinais da nossa fé e conversão. Os sacramentos, eles são sinais e selos da nossa comunhão com Cristo. Os sacramentos são sinais e selos da nossa esperança do retorno de Cristo. Então, tomando por base todo esse conceito, eu claramente não vejo razão para não falar que o sacramento, batismo e ceia, tem algum tipo de transmissão de graça sobre a igreja, não é? Nesses aspectos. Um outro aspecto que vale lembrar, que quando nós falamos de ceia especificamente, o texto de Paulo, quando vai tratar desse aspecto, ele vai dizer algo bem interessante. Ele diz que os crentes que estavam tomando Santa Ceia de maneira indigna, ou eles estavam doentes por causa da disciplina de Deus, ou tinha irmãos que estavam morrendo
por estarem fazendo uso do sacramento de maneira inadequada. Pode falar, Daniel. Só uma dúvida aqui com o senhor. Em relação à ceia, o senhor acha que é mais coerente o quê? A transubstanciação, a consubstanciação, ou o pensamento de Zwinglio ou de Calvino? Transubstanciação não pode ser porque o pão e o vinho continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Consubstanciação não pode ser porque o corpo de Cristo não está dentro do pão nem dentro do vinho. Não pode ser apenas memorial, como o Zwinglio ele defendia. Não pode ser apenas memorial, porque memorial ele não nos transmite nenhum tipo de bênção. Tá bom? Então, eu concordo que a ceia, ela é um memorial, ouça o que eu vou lhe dizer. Memorial, porque nós memoramos a morte de Cristo, o seu retorno, em breve. Eu entendo que a ceia, ela é uma ordenança, porque Deus, o Senhor Jesus ordena que a igreja faça isso todas as vezes que se reunir em seu nome. E eu entendo como Calvino ele diz que Cristo está presente espiritualmente sobre os elementos, com os elementos. Entendeu, Daniel? Então, na minha perspectiva, e essa é a maneira como eu ensino a igreja, que a ceia é uma memória, é uma ordenança e é também a presença, ela tem a presença espiritual de Jesus sobre os elementos. Entendido? Entendido e estou fechado com o senhor. Eu concordo claramente com o que Calvino diz com relação à presença de Cristo, acrescentando que também a ceia é um memorial. Não tem como a ceia não ser um memorial, porque afinal de contas o texto bíblico diz: fazei isso em memória de mim. Se eu faço isso em memória de Cristo, lógico que é memorial, mas a ceia também é sacramental, transmite graça, né? Porque Cristo está sobre os elementos, ele está espiritualmente presente sobre os elementos. Agora eu vou provar isso. Quando Paulo ele vai lá exortar a igreja de Corinto, dizendo que a igreja de Corinto deveria tomar cuidado porque tinha cristãos doentes ou morrendo, não é? Porque estavam tomando a ceia indignamente. Aí eu lhe pergunto aqui, claramente, se Deus estava disciplinando aqueles cristãos que indignamente estavam fazendo uso da ceia, por que a ceia não vai nos transmitir graça? Não vai nos abençoar? Quer dizer que a ceia só atrai juízo de Deus, não atrai a bênção de Deus sobre minha vida? Se eu fizer uso do pão e do vinho indignamente, então Deus vem e me disciplina, meta a chibata em mim. Entendeu? E se eu não fizer nada e tomar a ceia dignamente, isso não me abençoa em nada. É só um teatro na igreja. A ceia e o vinho é só um teatro, o batismo é só um teatro, não tem nada ali representativo, não tem nenhum tipo de bênção. Eu tenho tendência de discordar disso, porque eu entendo que se eu tomo a ceia indignamente e isso pode me trazer disciplina de Deus, logo eu entendo que se eu tomar dignamente, com meu coração arrependido, com a fé que eu devo ter em Jesus, isso deve me trazer algum tipo de bênção espiritual, e me traz, porque o fato de eu tomar Santa Ceia, isso reforça que eu tenho comunhão com o meu Cristo, com o nosso Cristo. Eu estou unido a Cristo na morte e na ressurreição. Isso é graça de Deus. Isso me faz trazer à minha memória o dia que eu tive, que Jesus me encontrou. O dia que Cristo transformou meu coração. E todas as vezes que eu me lembro disso, o amor por Cristo é renovado. Né? Agora note, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, ele diz o seguinte, ó: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha, o cálice é uma bênção, é bênção para a igreja. O pão é bênção para a igreja, porque é comunhão com Cristo. Então, nesse caso, a ceia é sacramental, é ordenança e é memorial, na minha opinião, de teólogo sistemático.
Mas, Tem mas, alguma mas dúvida? o senhor crê que foi Lutero mesmo quem formou esse pensamento de consubstanciação? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Lutero definiu esse pensamento, mas não porque Lutero ele, ele quis errar. Entenda, Lutero estava saindo da tradição católica. Então, Lutero, ele não acertou em todas as coisas, né? Lutero, ele não acertou em todas as coisas, como Calvino também não acertou em todas as coisas, né, cara? Você vê que quem formulou o conceito de presbítero regente e presbítero docente nas igrejas foi o Calvino, e eu, particularmente, eu discordo, mas não tem um problema de conviver com os dois ofícios na minha igreja. Na minha igreja também tem presbítero regente e presbítero docente, né? Não tem um problema de conviver. Deixa eu ver aqui um negócio aqui, que tem uma... É que aparece tanto artigo, né, que o cara às vezes pensa que lê de uma forma e você vê ele falando de uma forma de uma hora, depois você vê ele falando de outra forma de outra, o cara acaba fazendo essa confusão na nossa cabeça. Ah, cara, a gente tem que ficar, com o que é essencial, com o que a maioria geralmente defende, porque tem um risco de ter menos erros, né? Só para que a gente possa entender aqui, porque a gente falou com substanciação, para que as pessoas possam entender claramente. Eu vou ler o conceito, para ficar mais fácil aqui, ó. Consubstanciação é o termo que indica a crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho. Assim sendo, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes real e localmente em, com e sob a substância do pão e do vinho, sem modificá-las, sem transformá-las. Qual é a diferença da consubstanciação, da transubstanciação, que é o pensamento católico? Na transubstanciação, os católicos defendem que pão se torna corpo, vinho se torna vinho, literalmente. Tanto que eles nem mastigam a hóstia, porque eles dizem que não pode mastigar o corpo de Cristo. No caso da consubstanciação, Lutero entende que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas o corpo de Cristo se insere. O corpo de Cristo e o sangue está dentro, com, em e sobre. Está entendendo? Não é uma transformação, mas é uma presença real. Calvino, ele entendia que era meramente uma presença espiritual, né, sobre o pão e o vinho, não de maneira literal. Dúvidas? Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Eu vou colocar aí no grupo de vocês um artigo. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Eu vou colocar no grupo de vocês um artigo que trate dessas questões, tá bom? Que trata dessa questão sobre governo, ceia, e aí, como eu sei que muita gente aqui não tem tempo de ler durante a semana, a gente vai encerrar essa aula aqui e eu vou pedir que vocês façam a leitura desse material durante esse período que nós estaremos encerrando. Só um minutinho aqui que eu estou pegando aqui o artigo para colocar no grupo aí. Viu? Prontinho. Pastor, Oi. em relação ao governo da igreja, a gente só pode tratar de forma secundária a questão do governo da igreja se for igrejas bíblicas, né? Isso.
Porque hoje em dia a gente Isso. pode ver que várias igrejas aí, o governo, inclusive, é liderado por mulheres, né? Isso. Isso. E aí é interessante, o presbiterato o ofício de presbítero, ele é dado a homens, não é? Não a mulheres. O ofício de pastor é dado a homens, não a mulher. E outra, tem coisa mais grave. Tem igreja que defende isso, mas leva mulheres para pregar nos seus púlpitos, que é outra coisa errada. Porque se a doutrina da igreja não estabelece o pastorado feminino, eu não posso levar pessoas que defendem esse tipo de governo, esse tipo de comportamento. Deixa eu dizer outra. Tem igrejas que levam até apóstolo para pregar, entendeu? No seu, no seu, como é que diz? Tem pessoas que levam apóstolo para pregar nos seus púlpitos. Não, eu não sei no caso da presbiteriana, eu acredito que seja mais difícil. Mas, por exemplo, tem igrejas congregacionais que estão abrindo seus púlpitos até mesmo para pastores da Verbo da Vida, certo? Uma doutrina totalmente esculhambada em muitos aspectos e pastores aí abrindo púlpito para pastores da Verbo da Vida. E aí eu lhe pergunto, pode um negócio desse? Pode uma igreja congregacional dar seu púlpito para pastores da Verbo da Vida? Pode igrejas de linha reformada ou congregacionais presbiteriana, batista, dar seus púlpitos para apóstolos pregarem? Eu acho isso um absurdo, porque quando a gente estuda a Escritura, claramente essas igrejas estão fomentando um tipo de prática antibíblica, certo? E, e a pregação na igreja é algo muito sério. O pastor não deveria dar o seu púlpito a qualquer pastor para pregar. Tem pastores, meu amigo, por exemplo, tem pastores congregacionais, amigos meus, que levam pastores de igrejas neopentecostais, pentecostais, para pregar nas suas igrejas, que eu acho um absurdo, porque são aspectos doutrinários extremamente, extremamente divergentes. Então, eu fico me perguntando o que é que esses pastores congregacionais estão pensando da vida nesse sentido. Eu não tenho coragem, cara, de fazer isso, particularmente, certo? Eu estou botando aí no grupo aí de vocês, ó, alguns artigos que vocês devem aproveitar para leitura, tá certo? Eu vou postar aqui o segundo agora, que é os congregacionais, né? Eu botei um dos presbiterianos, e aí, logicamente, que todos vocês devem ler, independente de ser presbiteriano congregacional, porque isso é conteúdo de teologia sistemática. E vocês devem gastar o mínimo de tempo possível nessas leituras, para que vocês possam aprender. Eu vou pôr aqui o segundo, viu? O segundo texto. Abre. Oh, Jesus, eu vou te contar, viu? Já vi problema em computador hoje, mas igual a esse. Pronto, coloquei aí um segundo texto, que é para vocês também fazerem a leitura. E agora eu vou pôr o da ceia.
sacramentos e batismo. Tem alguma dúvida aí, vocês? Deixa eu ver aqui. E eu vou aproveitar, eu vou colocar uma versão aqui da lição que eu fiz, da escola dominical que eu escrevi, para que vocês possam ler. Mas assim, eu não sei se essa versão que eu fiz, ela está revisada textualmente. Então eu vou pedir que vocês não repassem para ninguém, tá bom? Porque se tiver algum erro aí de gramática, eu não lembro se essa versão que eu fiz é a que tá certo. Certo? Combinado? Pronto. Então, gente, vamos lá. Vocês abrindo o celular de vocês aí, vocês vão ter um texto sobre sistema de governo, sobre o sistema de governo congregacional e os sacramentos. Eu vou pedir que vocês agora saiam da sala e, e vocês tirem esse tempo para ler esse material. Por quê? É impossível é impossível a gente esgotar esse conteúdo em uma aula ou duas, em um encontro ou dois. Tá bom? Então, é necessário que a gente tenha esse tempo de leitura. Certo? Alguma dúvida? Se não tiver, vocês podem sair da Sim. sala. Oi. Deixa eu ver aqui, é um texto falando sobre a presbiteriana, congregacional e mais outro texto, né? Isso. Pronto, beleza. Aí, para ler esses três conteúdos, Isso. tá Isso. ok. Eu vou postar outros aí para que vocês possam ir lendo durante a semana. Porque vocês têm que aproveitar essa semana para ler tudo que seja possível sobre essa temática. Tá bom? Beleza. Sobre essa... Então eu vou colocar aí também um link de acesso de um site, de um material que eu já li, certo? E é um material bom, porque Vicente Cheung vai tratar dos aspectos da ceia, batismo aí nesse link. Tá bom? Se não tiver mais dúvida, vocês saem da sala agora, vão fazer uma leitura básica desse material que eu estou colocando aí no grupo. E as dúvidas vocês podem colocar no grupo e me perguntando que eu vou respondendo.